É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da infância, índice de mortalidade e trabalho infantil. Eu converso aqui com o Vitor Graça, que é superintendente da Fundação Abrinq. Vitor, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Vitor, a Abrinq, que defende direito das crianças, dos adolescentes, uma melhoria da ciência, da assistência, da condição de vida, tem uma publicação anual para ter um retrato aí mais abrangente da realidade mesmo. E o último dado, inclusive com base nos dados do censo do IBGE, mostrou que a mortalidade até um ano cresceu 5,9% de 2022 sobre 2021 e até 5 anos o crescimento foi de 8,7%. Já o trabalho infantil aumentou 8,8% sobre 2019. A referência é 2022. Não tem uma relação direta essa questão de saúde, de mortalidade e trabalho infantil, mas são dois aspectos em que o Brasil está devendo resultados melhores, não é? Deve. A Fundação trabalha, como você disse, em defesa de direitos de crianças e adolescentes e a gente, para ter dados e conseguir focar nos resultados, todos os anos a gente lança uma publicação com dados de 10 ODSs que tem a ver com criança para nortear o nosso trabalho. E nós percebemos nessa edição que a mortalidade infantil aumentou e o trabalho infantil também. Parte dela ainda deve ser um pouco fruto da pandemia, mas a gente está muito preocupado porque a gente precisa recuperar. Esses números vinham decrescendo nos últimos 20 anos e nesses 2 anos pioraram muito. Eu queria colocar, inclusive, esse número, que tem dados aí da ONU sobre mortes de criança no mundo todo, que eles fazem acompanhamento, e no Brasil houve uma queda de 60% em 22 anos. Em 2000, era 35 mortes a cada 1.000 crianças, 2022, 14 a cada 1.000. Né? E sendo que os mais pobres tinham até 3 vezes mais chances de morrer até os 5 anos. Né? Essa foi a constatação. Então, houve uma interrupção desse processo de melhora que nós tínhamos no cenário brasileiro? Exatamente. Infelizmente, vários dos indicadores que vinham melhorando ao longo desses anos pioraram nesses últimos 2 anos e isso significa mais mortes de crianças. Né? Então, no Brasil, 100 crianças entre 0 e 5 anos morrem todos os dias por causas evitáveis. 100 crianças todos os dias. É como se caísse um avião com crianças todos os dias no Brasil. Então, esse trabalho de recuperar, não é só um indicador, são vidas, né? Então, sim, foi um avanço nos últimos anos, mas os últimos 2 anos mostram uma preocupação para a gente. E aí já teria passado o pior momento da pandemia, que foi o ano 2000. Como é que entra essa questão da pandemia e quando se faz o censo aí mundial, questão de guerras, de conflitos, como é que isso entra nos dados? No caso, os dados são aqui, no caso, focados no Brasil, né? Como você disse, dados IBGE, PNAD, Ministério da Saúde, a gente está muito focado nos números aqui. Mas a gente sabe que influenciou no mundo inteiro. No Brasil, a mortalidade materna aumentou muito nesses 2, foi um número astronômico, um número que já não melhorava, era por volta de 50, foi para 100 e agora já está voltando para 50 de novo. Já é um avanço. Então, provavelmente, 23 e 24, a gente vai ver uma retomada de índices que já não eram muito bons e que a gente precisa se preocupar para recuperar. É evidente, escolas e toda a área de saúde fechada, né, impactou nesses indicadores também. E a retomada depois de assistência e também vacinação de uma forma geral, não vacinação só contra a Covid, né? A assistência preventiva à criança, né? Para tudo. Boa parte dessas mortes evitáveis você consegue evitar com pré-natal, inclusive de qualidade, e que a mãe consiga depois seguir as orientações do médico. Inclusive, a gente tem uma população, mais de 20 milhões de pessoas vivendo com R$10 por dia, então pode ter uma recomendação do médico, mas como que essa mãe segue, como que ela se alimenta, né? Muitos por falta de diagnóstico ou diagnóstico errado e falta de tratamento, novamente precisa se conseguir seguir, e muitas dessas mortes, falta de vacina, desnutrição, hoje a gente fala de dengue, né? Tem muitos indicadores envolvidos, mas a maioria deles são causas evitáveis. Agora, Vitor, dá para fazer alguma avaliação do cenário desde 2023 para cá? Tem algum indicativo? Porque o censo do IBGE é anterior. Né, os dados que a Abrinq está disponibilizando também. Mas há uma percepção diferente, de alguma diferença? Tem uma percepção nos primeiros dados de 23 que ainda está alto.
Então a gente vai sempre trabalhar com indicadores públicos, com esse decréscimo nos últimos 20 anos, com essa subida nos últimos 2 anos e esse acompanhamento nesse momento. Então, de novo, é preciso fazer um trabalho, é sempre prevenção. A gente falou de pandemia, né? Então, 9 milhões de crianças dependem da alimentação escolar, às vezes como a única alimentação do dia. Então, essa volta também das escolas, toda essa volta na normalização do que era no passado, a gente precisa trabalhar muito fortemente. Agora, nessa questão da mortalidade, por onde se poderia trabalhar? Porque tem esses indicadores aí, que quanto mais pobre, maior a chance de morrer até os 5 anos. Seria assistência pública? Teria algum trabalho mais específico? Que a ONU cita, por exemplo, no mundo, trabalho de parteiras, de agentes de saúde comunitários. Então, seria a própria sociedade cuidando melhor das crianças e também das gestantes, não é? Em todo esse trabalho, o nosso setor sempre fala em implementação de políticas públicas, né? Então, as políticas já estão aí, é implementá-las, né? Muito da parte de prevenção. E o que a gente tem dito também é que precisa de recurso. Não só o recurso previsto no orçamento e que ele seja usado, né? Não pode ter contingenciamento, por exemplo, principalmente crianças, né? É muito importante. E acho que também, ao longo dos anos, a gente viu durante a pandemia uma liberação de recursos extraordinários, que era importante naquele momento. Mas será que criança em escolas sem água potável, sem saneamento, sem alimentação não é importante? Então, por um outro lado, de onde esse recurso? Temos mais de 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. Será que a gente precisa disso? Onde está o investimento do BNDES, do Banco BRICS, do BID? Então, acho que a gente tem que fazer um olhar diferenciado e falar, bom, onde estão esses recursos? Como é que a gente vai priorizar para fazer esse atendimento? O orçamento brasileiro já não cabe. Então, vamos arrumar uma outra fórmula. Pelo menos temos o marco do saneamento agora, que pode fazer muita diferença, não é? Que precisa de investimento, né? Exatamente, e atração de investimentos. Em relação ao trabalho infantil, qual seria o maior problema? Que nós tivemos até pós-pandemia, um aumento da pobreza, e aí de moradores de rua, até os adultos mais desempregados, e depois entramos numa fase de retomada. Mas os últimos dados mostram um aumento do trabalho infantil. Nos dados da Brinc, 8,8% em 2022, em relação a 2019. Exatamente. A questão da renda é fundamental nesse caso. Também nos últimos anos, se a gente for fazer essa comparação, no Brasil eram aproximadamente 9 milhões de crianças e adolescentes trabalhando lá por 1990, caiu para 1 milhão e 700 os números aí de 2019 e subiu novamente perto de 1 milhão e 900, 2 milhões. Muito pela crise, né? Então, é a busca da renda, né? E aí tem crianças trabalhando entre 5 e 12 na área rural, pequenas plantações, pequenas criações, e aí você pega a faixa etária mais de 14 para 17, mais urbano, também em pequenos comércios, né? Pequenas atividades, buscando uma renda alternativa. Agora, preocupa mesmo nessa faixa etária acima de 16 anos, que a gente tem até o menor aprendiz, que tem uma regulamentação que trabalha, mas tem que estudar. Né? Nessa faixa seria admissível o trabalho, que não seria mais infantil, mas de adolescente, desde que ele estude? É uma saída, e o aprendiz, inclusive, você pode fazer a partir dos 14 anos. Exatamente. Né? A partir dos 16, você já pode até ter um trabalho não perigoso. É uma porta de saída. Se você pegar a legislação, tem um número que as empresas poderiam estar contratando, mas depende de uma série de fatores, né? Então, precisa ter uma organização que faça essa formação, a criança e o adolescente precisam estar estudando, o adolescente no caso, precisa ter um espaço numa empresa para ele poder entrar, então tem um conjunto de fatores, mas que é muito importante, é uma porta, né, para o primeiro emprego. E aí os programas de governo, no caso, por exemplo, Bolsa Família, que exige que as crianças estudem, agora o Pé de Meia também, que aí já pega mais os adolescentes, que eles vão ter esse reforço para não ter que largar o estudo para trabalhar. Você acredita que isso possa ajudar? Isso pode ajudar, e a Fundação Brinc tem feito, inclusive, alguns encontros falando dessa faixa etária, né? E que a gente fala que são 100, né? Que não estão nem estudando, nem trabalhando, procurando uma saída, né? As organizações estão tendo uma dificuldade de trazer esses adolescentes para a formação. Então, sem a formação, vai ser muito difícil de colocar. Tem um outro número, que parece que mais de 1 milhão de empregos na área de TI não tem candidatos, né? Porque não tem formação. Então, a gente precisa fazer também esse trabalho para ser agradável essa formação, ser, né, até um pouco lúdica, né, para não
o adolescente se interessar e Mas depois focado no até, mercado. Né? Às vezes se interessa. É uma área de interesse dos jovens, já talvez seja mais fácil esse aprendizado. Bom, informações da Fundação Abrinq, fica no site da Abrinq mesmo, inclusive para doações para ajudar nesse trabalho que vocês executam, não é? Tem no site, a gente agradece. Se você colocar a Fundação Abrinq no Google, já vai ser a primeira. Na primeira página já tem o cenário que nós fizemos para download gratuito e sempre a gente vive de recursos de pessoas e empresas, a gente não tem dinheiro público, então sempre um doador é muito importante para a gente. Muito obrigada, eu agradeço a participação do Vitor Graça, que é superintendente da Fundação Abrinq. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Isso.